presbítero Gideon Gomes e esse é o canal Forjados pela Palavra. Hoje nós vamos falar sobre o espírito de incredulidade, agindo na história bíblica. Embora já existam muitos outros espíritos atuando, mas vamos falar sobre o espírito da incredulidade e vamos entrar no assunto. Antes de entrar no assunto, queria convidar você para assistir até o final, dar um like no curtido para nós e se inscrever se você gostar desse conteúdo, Isso aqui é questão, eu sou ministro de libertação e eu estou trazendo para vocês conteúdos voltados à batalha espiritual. Então, que Deus abençoe vocês e um ótimo vídeo. Vamos lá, agora eu vou começar a falar sobre o assunto, amém? Então, pessoas que não conhecem a Deus e as suas obras estão mais sujeitas à ação desse espírito. Então, se você não tem muita experiência com Deus, não tem muito treino assim, você fica mais sujeito à ação de influência desse espírito para você duvidar e você não crer. Amém? Agora, eu vou falar para vocês sobre Abraão e Sara. Eu dei um exemplo de Abraão e Sara sobre esse espírito de moralidade sexual, Agora eu vou dar sobre Abraão e Sara com a ação do espírito de incredulidade, Então, no primeiro contato de Deus com Abraão, o mesmo não reconhecia Deus e nem suas obras, Porque ele acabou de conhecer a Deus. Então, como eu falo para vocês, para você ter experiência com Deus, você vai precisar de um tempo mantendo contato com Deus. E por aí vai com qualquer pessoa. Você precisa ter experiência com Deus. Então Abraão, quando Deus o chamou, Abraão ainda era muito imaturo para poder entender a vontade de Deus e o que Deus queria. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então, no início da sua caminhada, Abraão ainda não tinha fé para ser chamado pai da fé. Então, no início da caminhada de Abraão, para ser chamado pai da fé, ele ainda não tinha condição de ser chamado dessa forma. Ele ainda era muito imaturo espiritualmente e no relacionamento com Deus. Então, a pessoa que é imatura espiritualmente e no relacionamento com Deus, não é que a pessoa está possessa pelo espírito de incredulidade. É que a pessoa é mais fácil ser influenciada por este espírito, Mas à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus e vivendo experiências com Deus, esse espírito de incredulidade perde e para de ter ação na sua vida. Amém? Então, vamos lá. Falta de fé ou pouca experiência com Deus, eu falo pouca experiência com Deus, irmãos, porque é questão de relacionamento. Questão de você ter um relacionamento com Deus, ter um hábito diário de leitura da palavra, ter um hábito de jejuar, você fica mais livre da ação desses espíritos, Então, a Sara não poderia ser mãe. Está lá em Gênesis 18, do 1 ao 15. Sara entrega Agar por sua mulher Abraão. Está lá em Gênesis 16, versículo 1 ao 3. E Abraão, quando saiu da terra de Ur, dos caldeus, falou que Sara era sua irmã por medo de ser morto. Ou seja, isso daqui mostra, irmãos, que ele ainda não tinha nem o mínimo conhecimento para entender como que é Deus e a maneira que Deus age. Então, a falta de experiência com Deus é um atrativo para o espírito de incredulidade vir agir. Por quê? Abraão, quando ele aceitou Agar, Abraão falou assim: Amém, Sara, vou ter um filho por Agar. Ele rejeitou totalmente a promessa que Deus fez para ele. Sendo que a promessa não era para ter filho com Agar, era com Sara. Mas Abraão teve falta de fé juntamente com a Sara. É um sentido. Então Abraão, quando saiu de Ur, ele teve medo de ser morto. Em toda cidade que eles passavam, todas as cidades no Egito, em outras civilizações que eles passaram, haviam reis e governantes. E Abraão combinou com a Sara, de chamar a Sara de irmã, para ele não ser morto e Sara continuar viva. E tipo assim, irmãos, ainda bem que Deus
Até então, no momento, Deus tinha rescerrado a madre de Sara. Deus ele deixou Sara ser assim para poder cumprir o propósito futuramente. Porque, irmãos, Deus sempre faz as coisas com um propósito. Deus ele nunca vai agir de alguma forma na sua vida sem haver um propósito lógico para a realização dessa obra. Então, é basicamente isso aqui. Então, irmão, Abraão ele teve medo, né, de ser morto e tal, também porque não confiava na promessa. Porque, tipo assim, uma pessoa, se fosse Abraão, na época que ele foi para sacrificar Isaac, Abraão nem tinha falado que Sara é irmã dele, não. Sara, fala que você é minha esposa. Quero ver alguém me matar. Porque se ele confiasse, ele falava isso. Sara, não fala que você é minha irmã, você é minha esposa. E aí de quem tocar em você? Porque Deus ia guardar. Porque Deus guardou Sara. Deus impediu que Sara tivesse relações com outra pessoa, né? Então, irmãos, isso é uma coisa que Deus guardou no casal, Deus guardou desde o princípio. E vamos lá. Então, Deus guardou a vida do casal, né? Porque ele tinha guardado, e até a promessa se cumprir. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a incredulidade dos filhos de Israel, aqueles que saíram do Egito. E vou falar até depois da Babilônia, vou dar uma explicação breve aqui, bem rápida, para vocês entenderem. Eles foram testemunhas de tudo que Deus fez. Eu não imagino você que é cristão, que conhece da palavra, que estuda a Bíblia, né? Às vezes você pensa assim, nossa, velho, aquele povo de Israel viu Deus abrindo o mar vermelho, viu Deus fazendo isso, fazendo aquilo, viu pedra caindo sobre o Egito sem cair na terra que eles habitavam lá. E Deus, sobre toda a praga que caiu, Deus guardou Israel e guardou os filhos de Israel para não cair nenhuma praga chegar até eles. Até a praga dos primogênitos não chegou até eles por causa do sacrifício que simbolizava a pessoa de Cristo. Então, irmãos, mesmo assim, depois que eles saíram, foram para o deserto, eles viram tudo que Deus fez, ou seja, era para eles ter tido um mínimo de fé de que Deus estaria com eles. Mas a cultura estabelecida lá no Egito, a vida que eles viviam lá, quer dizer o quê? Que eles deixaram de ser escravos, mas na mentalidade, no coração, eles eram ainda escravos. Amém, irmãos? Então, o mesmo espírito, mesmo assim, o espírito de incredulidade não deixou Israel crer. Ficaram 40 anos andando pelo deserto por causa do espírito de murmuração também, que eu vou falar, e em um vídeo próximo eu vou falar sobre esse espírito, que é uma coisa grave. Que murmuração, irmãos, traz problemas para nossas vidas. Deus não agrada que você reclame, que você murmure. Deus só quer ouvir louvor da sua boca. Então, eles foram testemunhos oculares de como Deus os libertou com mão forte do Egito. Mas no deserto murmuraram, ou seja, Deus ele faz uma obra grande na vida das pessoas, fez na minha. Hoje eu não duvido de nada que Deus fala para mim. Hoje eu confio, Deus fala, eu vou te dar um emprego assim, tal. Eu espero, eu confio. Então, irmãos, ter experiência com isso. Você confiar em Deus, você acreditar no que Ele fala. Confiar em Deus é isso. Então, irmão, o povo vê Moisés subiu no Monte Sinai. Aí o povo, ao ver que Moisés demorava a descer, eles ainda tinham aquela ideologia de escravo e ideologia de Egito ainda, porque Egito tinha que ter imagem para poder adorar alguma coisa. Eles pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. Aí as mulheres e as crianças deram um brinco e falaram que esse aqui é o nosso Deus que vai nos guiar no deserto. Né? E a história acontece assim. Depois de uma grande confusão nesse episódio aqui, né? E aí vamos entrar para a parte finalizando aqui. Só um minutinho. Tá, beleza. Então,
O povo que saiu do Egito morreram todos, exceto Josué e Caleb, né? Porque Josué e Caleb creram, confiaram, e eles são duas pessoas que o espírito de incredulidade não entrou no coração deles, pois Caleb viu, creu. Então vamos lá. Os espias que foram mandados para espiar a terra de Canaã, se eu não me engano, foram 12 espias, um de cada tribo, né? Ou 2 de cada tribo. Eles foram lá e ficaram com medo por causa do tamanho dos gigantes que habitavam a terra de Canaã. Eu vi falar que lá tinha uva do tamanho de uma mesa, que cada caixa era do tamanho de uma... Era desse tamanho assim, ó, o cacho de uva, né? E as uvas bem grandes, né? Então vamos lá. Então Israel, porque os homens moravam lá eram mais poderosos que Israel. Isso está lá em Números 13:32. A maioria dos espias temeu o poder das nações que habitavam em Canaã. Eles eram escravos libertos, mas ainda tinham a mente de escravos, né? Ainda tinham a mente de escravos. Então, por muitas vezes deixaram de buscar o único Deus por falta de confiança no Altíssimo. E sempre queriam voltar à idolatria, dando lugar à ação de demônios. E todos os ídolos que eram demônios, por falta de conhecimento de Deus e da sua lei, eles adoravam os demônios por falta de conhecimento da sua lei. Outros exemplos de ação do espírito da incredulidade é a questão da idolatria. Que a idolatria em Israel, irmão, só foi curada depois deles ficarem cativos na Babilônia por 70 anos. Eles ficaram 70 anos amargando a Babilônia numa vida de escravo. Eu vou dar outros exemplos, irmãos, de que a ação de espírito de incredulidade, ódio. Vou falar, minha esposa estava grávida e Deus tinha falado pra gente que ele ia nascer na hora certa e tal. Aí minha esposa, no final de semana, que o neném já nasceu, já está aqui em casa, imagina ter ouvido no vídeo aí barulho de criança, né, chorando e tal. Aí, irmãos, nós estávamos indo, a gente foi no hospital, aí durante a ida para o hospital eu vi um vulto, era um cara magrelo, alto e passando assim. Aí nós foi, e só que a minha esposa, para ela ser atendida, teria que ter dilatação maior que 4 centímetros ou 4 centímetros. A dilatação não ocorreu. E Deus falou que era ele que ia fazer, né? E beleza. Aí, irmãos, nós tivemos uma experiência muito forte, porque Deus mostrou a ação desse Espírito para a gente em evidência. Porque eu também pensei que era a hora, mas parecia que eu não entendi porque não estava dando. Aí no outro dia, isso foi no sábado, aí acabou que a gente voltou e ela ficava sentindo contrações, né? Aí voltou, aí chegou no domingo de manhã, nós vimos num lugar, aí Deus abriu os nossos olhos, mostrou que era a ação desse espírito de incredulidade, porque o espírito de incredulidade ele conseguiu me influenciar a minha esposa. Aí Deus abriu os nossos olhos e a gente caiu na relva. Aí a gente falou, nossa, que isso? Nós ficamos assim impressionados como que esse espírito de incredulidade age. E age em várias pessoas, irmãos. Tem coisa, irmãos, que é complicado demais. Teve irmão de igreja falando que ia ter problema para nascer criança. Mas graças a Deus que um menino nasceu saudável, foi um parto 100% natural. E o neném está bem e já está trazendo alegria para a gente, né, irmãos? Graças a Deus. Então, o menino nasceu, aí no domingo ela começou a ter contração, assim que eu cheguei do culto. Aí, contração, fazer massagem, para aliviar a dor, nossa. Aí, nossa, a dor, falei, nossa, será que é hoje? Aí nós pegamos, fomos para o hospital. A gente, enquanto eu estava esperando o Uber para ir para o hospital daqui da região, a gente pegou e glorificou a Deus. A gente adoramos a Deus. Eu e minha esposa, nós glorificamos a Deus na rua. Deus
Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo. Porque, irmãos, a arma para vencer qualquer espírito é louvar a Deus. E eu vou falar para vocês, tem espírito que chega para você e fala assim. Esse aí eu não subo nome, não. Teve um dia que chegou um espírito, um demônio, isso é coisa que demônio fala. Você vai ser engrandecido. Falou para mim, eu falei, peraí, ser engrandecido? Quem tem que ser engrandecido é Deus. Então, irmãos, isso é uma questão muito séria. Esse espírito de incredulidade, ele age de outra forma assim. Você chega para um parente e fala, nossa, eu estou a fim de comprar um carro. Não, cara, se comprar um carro, você nem tem condição de comprar um carro. Isso é só um espírito de incredulidade. Você contar para uma pessoa que não crê que você pode conquistar alguma coisa. Tem pessoas que são assim, não crê que você pode conquistar alguma coisa. Eu chamo essas pessoas de matadores de sonhos. Ou também pessoas com um demônio da incredulidade. Porque tem pessoas que não creem em nada. Por causa desse... E esse espírito deve ter tomado posse. Porque tem pessoas, irmãos, que os demônios influenciam. E tem pessoas que o demônio reina na vida dela. Vocês estão entendendo? Isso são coisas bem interessantes e de falar. Então, irmãos, essa explicação, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de dar o like. Obrigado a você que assistiu até o final. E até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.